E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Vamos falar hoje um pouco sobre reprodução. Olá, pessoal. Reprodução é uma das principais diferenças entre os seres vivos e não vivos. Ela se baseia na forma de descendentes a partir de um ou de dois indivíduos que repassarão sua carga genética para gerações futuras. Esse processo é essencial para garantir a perpetuação das espécies. Existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada, vamos estudar primeiro, e a reprodução assexuada. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos primeiro falar da reprodução assexuada, pessoal. Tipos de reprodução serão formados indivíduos por mitose. Lembra que eu falei com vocês? Mitose, né? Nós temos dois tipos de divisão celular, né? Mitose e meiose, que eu falei praticamente. A mitose é quando quando a célula faz divisão, a célula somática faz a divisão, aí é chamada de mitose. Quando as células gaméticas vão fazer divisão, é chamado de meiose. Então, como nós estamos falando de reprodução assexuada, ou seja, sem troca genética, carga genética, nós estamos falando basicamente da mitose. Os descendentes serão idênticos entre si e ao seu ancestral. Um único ser, ou seja, o progenitor, se divide, dando origem a outro exatamente igual. Uma forma de multiplicação repetitiva com a mesma carga genética. Esse segundo será um tipo de clone do primeiro. Pessoal, olha só, reproduzir-se assexuadamente pode apresentar vantagens para a espécie desenvolvida, pois mantém as características da espécie inalteradas ao longo do tempo, por se tratar de um processo rápido e de grandes resultados de números de indivíduos gerados. Agora, essa parte é a parte da vantagem, mas existe também a desvantagem da reprodução sexuada, tá? A desvantagem também ela é muito grande, porque a desvantagem se dá pelo fato de não serem capazes de apresentar uma herança genética diferente. A não ser que essa célula sofra, no caso, mutação. Esse fato já é o suficiente para criar dificuldades nesse tipo de reprodução, se houver necessidade de se adaptar às novas condições ambientais. Então, pessoal, eu tenho uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem o processo rápido, repetitivo, a gente vai gerar, no caso, clones do progenitor. A desvantagem se caso necessite se adaptar, no caso, ao ambiente, por não ter variação genética, diferenciação genética, esse tipo de ser vivo vai ter dificuldade de se adaptar e de gerar novos indivíduos iguais, ou seja, que são cópias no caso, tá bom? Vamos continuar, vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de reprodução sexuada. E os tipos de reprodução sexuadas podem ser por divisão binária, brotamento, fragmentação, esporulação, partogênese, divisão múltipla e multiplicação vegetal. Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora da divisão binária. Divisão binária, biparticipação ou ciparidade. Tá bom, pessoal? Vamos falar agora da divisão binária. Esses dois nomes aqui também podem aparecer também em livros também, tá? Como o próprio nome diz, essa forma de reprodução gera descendentes que são cópias exatas, tá, pessoal? Do ser que originou. Organismos unicelulares como bactérias, protozoários e algas unicelulares como, por exemplo, a euglena, fazem uso dessa forma de reprodução. Aí eu coloquei aqui no quadro aqui, para a gente dar como exemplo, a alga euglena, tá? Aqui, essa é a alga euglena. Como ela é constituída? Ela é constituída de um estigmazinho que fica em cima, tá vendo, pessoal? Um estigmazinho. Ela tem um flagelozinho dela, tá? Flagelo. Aqui, eu tenho o núcleo dela, tá? E essa parte verdezinha aqui, pessoal, é o clomoplasto delas, tá? Então, eu tenho aqui
um organismo unicelular, uma alga, a euglena, e ela vai fazer uma divisão binária, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai começar a se reproduzir, lembra, pessoal, da mitose que eu falei, né? Ela vai começar a se dividir aqui, ó, fazer essa divisãozinha, aí vai gerar outro, olha só, isso daqui é o processo de divisão, tá, pessoal? Não acabou não, tá? É o processo de divisão. Ela vai começar a se dividir, ela vai começar a dividir também o clomoplastos dela, que é essa partezinha aqui. Pode reparar aqui, já temos dois núcleos do lado de cá, ó, aqui só tinha um núcleozinho, aqui já temos dois núcleos, porque ela vai fazer essa divisãozinha aqui e vai se separar depois. Aqui, ó, eu tenho um flagelo só, e nesse daqui nós temos dois flagelos, porque ela já está se dividindo, dois estigmas, ou seja, vai ficar dois tudo, né? Ela vai se separar e na próxima fase, isso daqui no caso é o processo de formação. Na próxima fase, que seria no caso a divisão completa, eu teria duas espécies dessa daqui. Dois ser vivos dessa daqui, duas espécies não. Dois ser vivos desse daqui. Ou seja, eu teria duas algas unicelulares euglena dessa espécie aqui, nesse tipo de divisão. Então é uma divisão bem simples, vai gerar no caso uma cópia exata, uma cópia idêntica, e tem aquelas vantagens que eu mencionei anteriormente, né? Que é uma divisão fácil e rápida, e a desvantagem vai gerar no caso uma espécie idêntica sem variabilidade genética, tá, pessoal? Essa é a desvantagem, ou seja, se tivesse que se adaptar ao ambiente, somente se sofresse mutação para isso, beleza? Esse daqui é a divisão binária. Acabou de falar agora sobre a divisão binária. Vamos falar agora sobre o brotamento, tá bom? O brotamento, ó, nesse processo, no processo conhecido como brotamento, realizado por alguns organismos unicelulares, como as leveduras, que são fungos, surge uma nova célula resultante de uma multiplicação celular por mitose, ou seja, um broto vai surgir, ou gêmula, broto e gêmula também pode aparecer em alguns livros falando sobre gêmula também, que normalmente se separa, dando origem a um novo indivíduo. Esse daqui é um, tá, pessoal? Agora tem outras espécies. Ó, em espécies multicelulares, aqui eu falei do brotamento em espécie unicelular, tá? Agora, quando isso acontece em espécies multicelulares, o broto é formado por uma massa de células, ou seja, algumas células, já que são multicelulares, tem mais de uma célula, né, pessoal? Vamos lembrar, ó. Aqui eu falei de unicelular, uma célula só, né? Como uma esponja, por exemplo, aqui, nesse brotamento de unicelular. Agora eu vou falar, no caso, sobre a caravela. Vamos botar a caravela, um ser multicelular. O broto é formado por uma massa de células que, unidas no corpo da caravela, do organismo original, pode formar uma colônia. Ou seja, forma colônias. E aqui eu coloquei alguns exemplos, ó, de espécies, ó, esponjas e caravelas, que são encontradas flutuando normalmente na superfície do mar, tá bom? Aí o que acontece? Essa massa celular, ela se desloca e se ela grudar em uma superfície fixa qualquer, ela dará origem a outro indivíduo, tá? Idêntico às que originou, podendo viver isoladamente, ou seja, totalmente diferente, tá, pessoal? Um para cada lado. A outra caravela vai embora e a caravela que se formou vai ficar fixa ali na superfície, tá? E vai ser uma cópia idêntica da outra caravela, tá? Mas uma vai embora e a que se originou, ela vai ficar ali naquela superfície que ela fixou, tá? Aí aqui eu coloquei aqui o exemplo de uma esponja, tá? Que seria, no caso, um organismo unicelular. Como se forma isso? Eu tenho uma esponja aqui, tá? Que é o organismo unicelular. Aí vai surgir um brotozinho aqui. Um broto. Aí seria, no caso, esse daqui, ó. Um brotozinho. Aí vai ficar tipo uma... Aqui pareceu até uma chaleirazinha. Tá vendo? O brotozinho pareceu uma chaleirazinha. Aí o próximo passo é o quê? Esse broto, ele se soltar daqui, tá? Você pode ver que esse broto aqui é parecido com esse daqui, ó. Tá vendo? É porque ela já está se originando outra esponjazinha do mar. Aí o próximo passo vai se soltar. Aí eu tenho aqui, ó, o broto original, seria uma esponja, tá? E uma esponjazinha já recém-nascida, um filhotezinho de esponja, tá, pessoal? Um filhotezinho de esponja. Uma esponjazinha recém-nascida. Então, eu tenho aqui meu broto unicelular, minha esponja unicelular. Aí o próximo passo é criar um brotozinho, vai criar outra esponjazinha pequenininha aqui, ó, coladinha aqui.
ela vai se soltar e eu vou ficar com duas esponjazinhas. A que estava original e a esponjazinha bebê, filhote. Beleza? Agora a gente vai falar agora, no caso, sobre fragmentação. Agora vamos começar a falar agora sobre o processo de reprodução chamado fragmentação. Tá bom, pessoal? Fragmentação. Nesse tipo de reprodução, algumas espécies podem surgir a partir de pedaços do genitor. Cada um desses pedaços é capaz de individualmente se reproduzir até se tornar semelhante ao indivíduo progenitor. Dessa forma, mostra-se um alto poder regenerativo que esses seres vivos possuem. Aí eu vou ter, são exemplos de seres vivos capazes de reproduzir por fragmentação alguns fungos multicelulares, esponjas, planárias e briófitas. Agora, galera, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que isso daqui é uma espécie e ela vai se reproduzir por fragmentação. Aí vamos supor que aconteceu alguma coisa aqui e cortou um pedaço da espécie. Aí ficou desse tipo aqui. Aí vamos supor que aconteceu outra coisa e cortou outro pedaço aqui. Ficaram, no caso, 3 pedaços. Esses 3 pedaços têm o alto poder de se regenerar e se transformar na espécie que estava antes, que originou. Ou seja, na parte do genitor. Entendeu? Então, essa é bem simples. Né? Eu tenho uma espécie. Acontece alguma coisa, arrebenta um pedaço aqui, corta um pedaço aqui, cortou em 5 pedaços, por exemplo, esse daqui, essa espécie aqui foi cortada em 5 pedaços, e cada um desses pedaços vão formar outro indivíduo, tá? Então, de um, formou 5 indivíduos através disso daí. É bem tranquilo, no caso da parte de fragmentação, quando cai em prova, porque é simples de entender, tá? Outro tipo de reprodução é a esporulação. Só que esse tipo aqui já depende, na verdade, de ambiente. Tá? O ambiente tem que ser favorável para que isso ocorra. Esse tipo de reprodução é aquela que ocorre em condições ambientais favoráveis. Durante o processo, são formadas células especiais, bem resistentes, denominadas esporos. Isso é importante, tá, pessoal? Essas células vão ser chamadas de esporos, quando isso acontece. Que suportam situações adversas até que elas se normalizem e a espécie volta a se reproduzir normalmente. Aí eu botei alguns tipos de espécies ali. São fungos, bactérias, são capazes de reproduzir dessa forma de esporulação. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que tem uma bactéria que, para ela se reproduzir, eu preciso de um ambiente com a temperatura de 30 graus Celsius. Vai acontecer alguma coisa aqui no ambiente lá que vai esquentar muito. Esquentar, chegar a 100, 150 graus Celsius. O que isso vai acontecer? Essa bactéria ela vai criar esporos, são essas células bem resistentes, e vai se fechar e vai ficar ali até que as condições ambientais de novo cheguem próximo aos 30 graus de novo. Então, elas vão formar esporos, células resistentes, porque ela se reproduz com 30 graus Celsius, chegou a 150, ela para poder não ser extinta, ou seja, não morrer, ela vai criar esporos resistentes, vai ficar quietinha ali no ambiente ali, quietinho, parado no ambiente. Quando a temperatura voltar de novo, ou seja, a parte ambiental, a parte do ambiente, voltar de novo a ser favorável para ela, né? Quando estiver chegando próximo aos 30 graus Celsius de novo, ela vai começar a se reproduzir de novo. Então, essas bactérias, esses fungos, são super resistentes. Que eu botei a temperatura alta, mas em temperatura baixa isso também acontece, do mesmo jeito, entendeu? Aí elas vão ser super resistentes. Então, esse tipo de reprodução, esporulação, esse tipo de reprodução é uma reprodução cujas bactérias, esses fungos, eles são muito resistentes a essa mudança de temperatura, ou de pressão, ou de outra coisa qualquer, que desfavoreçam a ela se reproduzir naquele ambiente. Me perguntaram, nas aulas passadas, quanto tempo uma bactéria conseguiria, no caso, sobreviver. Aí eu disse que ia depender, justamente por causa disso daqui, tá? Porque dependendo de algumas situações, algumas bactérias dos fungos conseguem fazer isso também. Depende de espécie para espécie também, tá, pessoal? Então, exploração é isso daí. Patogênese. A patogênese, nessa forma reprodutiva, o embrião se desenvolve a partir de um óvulo.
ou seja, não há fecundação. Alguns vermes, insetos, abelhas, por exemplo, insetos, abelhas, vespas e formigas, alguns vertebrados também, aí botamos aqui ó, alguns peixes, anfíbios e répteis, se reproduzem dessa forma. Aí eu coloquei aqui, eu fiz aqui um organogramazinho aqui, um quadrozinho aqui pra gente ver, falando sobre a abelha, por exemplo. Tá, pessoal? Sobre a abelha. Aí eu coloquei aqui, ó, a abelha rainha, tá? É ela que vai originar, no caso, as próprias abelhazinhas, tá? Aqui, ó, nesse quadrozinho aqui, tá a parte da partogênese, tá? Ou seja, não ocorreu fecundação nenhuma, tá? Aí, a abelha rainha, fértil, tá? A abelha rainha fértil, tá? Produziu aqui um óvulo. Aí aqui é a parte da partogênese, esse óvulo não foi fecundado e vai originar zangão, tá? Sempre vai originar zangão, que seria, no caso, a abelha macho. Show? Então, na partogênese aconteceu isso daqui. A rainha, aqui, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, a rainha fértil também teve, no caso, a parte, gerou o óvulo, só que o óvulo, nesse caso, foi fertilizado. Quando ela fertiliza, o ovo fertilizado, vira o zigotozinho, tá? As células reproduzidas aqui são células, no caso, haploides, tá, pessoal? Células haploides. Aí, criou o zigoto. Aí, a rainha, ela vai originar abelhas operárias ou abelhas rainhas de novo. E qual a diferença de um para o outro? A diferença de um para o outro vai ser somente a alimentação, tá? Depois daquele zigoto, né, as abelhas que forem alimentadas com geleia real, né, o nome até diz da realeza, vai virar abelhas rainhas, tá? E aquelas que não forem alimentadas com a geleia real, elas vão virar, no caso, abelhas operárias. Então a diferença de uma para outra aqui, quem vai ser a abelha rainha, a futura abelha rainha, ou então quem vai ser a abelha operária, vai depender da geleia real, de como elas vão ser alimentadas. Lembrando, só a abelha rainha é que vai poder, no caso, ficar fértil e gerar ovos para poder gerar novos zangões e novas abelhas operárias e novas abelhas rainhas, tá bom, pessoal? Abelhas rainhas e abelhas operárias, tá bom? Vai depender. Só a rainha que consegue fazer isso. Nesse caso aqui, aquela que não foi alimentada com a geleia real, vai virar operária e não vai se reproduzir, tá bom? Vamos agora falar, no caso, agora sobre divisão múltipla. Agora a reprodução, agora divisão múltipla, tá bom, pessoal? Divisão múltipla, também conhecida por pluriparticipação ou esquizogonia. Essa forma de reprodução acontece graças à subdivisão do núcleo da célula-mãe em vários outros núcleos. Em torno de cada um deles acumula-se um material citoplasmático e forma-se membrana, originando células filhas. No momento em que as condições externas forem favoráveis, rompe-se a membrana da célula-mãe, liberando as células filhas. Eu coloquei um exemplo aqui que vai ficar bem fácil de entender como isso funciona. Aqui eu tenho a célula-mãe, tá vendo? Só tem um núcleozinho só. Esse núcleozinho, ele vai se dividir. Aí que está a subdivisão do núcleo, né? Ele vai dividir em vários núcleos, aqui dentro ainda, tá? Dentro da célula-mãe. Aí aqui nesse exemplo que eu dei aqui, ó, se formaram 6 núcleos dentro da célula-mãe. Aí a próxima etapa é ele começar a se dividir as células, formando isso daqui, ó, vendo? Parecido até com uma flor aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Vai ficar assim, pessoal, até as condições externas ficarem favoráveis. Depois que estiverem favoráveis às condições externas, o que vai acontecer na célula-mãe aqui? Ela vai romper a membrana dela. Aqui dentro já tinha se formado já as membranas já das células filhas, tá vendo? Já tinha o material citoplasmático e a membrana das células filhas também, ó. Ficaram só ligados por esse pedacinho aqui só. Depois que as condições externas ficaram favoráveis, a membrana da célula-mãe se rompe e as células filhas ficam
do lado de fora expostas e formaram de uma célula aqui, se formaram 6 células, várias células filhas, nesse exemplo. Então esse exemplo aqui é um exemplo bem fácil de entender como funciona a divisão múltipla, tá? Agora vamos à multiplicação, outro tipo de reprodução, que é a multiplicação vegetativa, tá? Também ou então conhecida como propagação vegetativa. Muito frequente em plantas, esse tipo de reprodução, pteridófilas, angiosperma e angiospermas. Esse tipo de reprodução também ampla, utilizada na agricultura e no comércio de mudas de plantas, tá? Ela é bastante utilizada nesse tipo de técnicas. Para a multiplicação de angiospermas por proporção vegetativa, são empregadas 3 tipos de técnicas. Vamos focar em 2 delas, tá? A primeira que a gente vai falar vai ser sobre a enxertia, que é o famoso enxerto, que a gente fala popularmente, tá? Essa técnica se baseia em implantar parte de um vegetal em outro da mesma espécie ou até mesmo espécies diferentes, com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento da planta em si, tá, pessoal? Como se faz isso? A gente pega uma planta já com seiva, né, elaborada, tá? Corta um pedaço dela e enxerta, implanta outra ali e amarra. O que vai acontecer? Essa planta que já é grande, já está toda estruturada já está com a seiva elaborada, ela vai passar a seiva elaborada dela para outra que a gente enxertou. Então ela vai dar sustentação a que a gente colocar como enxerto aqui. Então ela vai dar sustentação e alimentação, e alimento para ele, já que essa já tem raízes já formada bonitinha, tá? Então essa técnica é uma técnica simples e a gente compra bastante plantas de enxertos aí, justamente por causa disso, porque a parte elaborada da planta, ou seja, nutritiva da planta, né, no qual que vai ser enxertada, vai passar para aquela que está enxertada. Então, e vai dar sustentação. Então, a enxertia, a gente pode dizer que é aquele famoso enxerto que nós entendemos aí, que nós compramos aí, planta de enxerto. E tem a outra aqui, que é a oporquia. Como se dá isso daí no caso? Ó? Nessa outra técnica, retira-se a casca de uma região do galho, põe-se uma mistura de serragem e esterco do local, cobre com saco plástico para forçar o quê? A formação de raízes na região envolvida. Então é uma técnica simples também. A única coisa que tem que fazer, tira a casca, coloca lá a plantazinha lá, a gente coloca serragem e esterco, né? Cobriu a região e com isso a gente vai fazendo o quê? Vai forçar, no caso, a formação de raízes naquela região envolvida. Aconteceu raiz? Beleza, é só tirar aquela plantinha já enraizada já e plantar ela. Depois disso é só regar e deixar que a própria natureza faça a sua obra. Tá bom, pessoal? Então, a gente falou um pouco, ou seja, falou resumidamente sobre todos os tipos de reprodução assexuada, tá, pessoal? Agora na próxima aula nós estaremos falando um pouquinho sobre reprodução sexuada, beleza? Até a próxima aula, qualquer coisa é só me chamar aí que estamos aí para esclarecer dúvida, tá? Fique com Deus e vamos que vamos.